Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast, videocast do escritório Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, gravado no Dia das Crianças, em homenagem ao Dia das Crianças. Eu sou Cristiane Manzueto, sou sócia da área digital do escritório e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a Caitlin Mulholland, que é especialista na área digital, advogada, também é professora da PUC, foi minha orientadora, né, Caitlin? E a gente tem aqui uma missão aqui de falar sobre um tema extremamente sensível, porém muito importante, com diversos riscos aí diante dessa hiperconectividade. Falamos sobre a importância da proteção digital, os seus desafios e maturidade regulatória sobre o tema no Brasil. Então, é um prazer aqui poder, né, recebê-la hoje. Muito obrigada, Cristiane. Para mim é um prazer e uma alegria participar dessa conversa, principalmente por conta do tema. É um tema da mais alta importância, né? Uma lei recentemente aprovada, que é o ECA Digital, foi aprovada nesse mês de setembro, sancionada, na verdade, pelo presidente Lula agora em setembro, e traz aí uma série de considerações que a gente vai conversar hoje, né? Com certeza. Bom, para começar, eu queria trazer aqui dois dados, né, que eu considero bastante significativos, que um é do Mozilla Foundation, de 2023, em que diz que 80% dos aplicativos voltados para crianças coletam dados excessivos, ou seja, para além daqueles dados necessários para funcionamento de aplicativo, enfim, da plataforma. E como se já não bastasse isso, muitas vezes sem consentimento dos pais ou responsáveis legais. Outro dado também que é importante, do TIC Kids Online Brasil 2024, que foi conduzido aí pelo CETIC.br, né, que é uma organização vinculada ao Comitê Gestor da Internet, o CGI.br. 93% das crianças e adolescentes entre 9 a 17 anos têm acesso à internet no Brasil, que é ótimo, porém também temos aí essas crianças e adolescentes expostos a riscos dos mais variados, né, Caitlin? Assim, exploração e abuso sexual, bullying digital, hipersexualização, adultização, que inclusive foi a provocação aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, do FEL, que você tem um excelente podcast junto com a Ana Frazão, que eu adoro, já vi vários episódios, inclusive sobre esse tema, que eu adorei também. E também outros riscos aí, como manipulação emocional por conta dos algoritmos, que reforçam padrões de comportamento, consumo e imagem. E aí eu que tenho uma filha menina que acabei de virar mãe de pré-adolescente, me preocupo demais com esse tema, com o excesso de publicidade aí para esse fim. E a influência também emocional e a limitação da autonomia de escolha, né, diante desse perfilamento com o intuito de marketing. Isso sem falar aí de desafios online, enfim, que já levou à morte de alguns adolescentes e crianças, ansiedade, depressão, problemas para foco, né, nos estudos, enfim, roubo de identidade. E muitas vezes quem compartilha esses dados são até os próprios pais, a gente fala de oversharing, enfim, várias pegadas que estão aí na internet que acabam levando a roubo e golpes aí digitais. Bom, mas diante desse breve cenário aqui, que é extremamente complexo e sensível, eu gostaria de começar ouvindo de você sobre o ECA Digital, que acabou de ser sancionado e que vai entrar em vigor aí a partir de 17 de março de 2026. Sim. O que ele diz e o que ele muda, o que muda com isso, né? Principalmente para as plataformas e empresas de tecnologia. Perfeito. Cristiane, você dando esse panorama, né, de como se encontra a internet hoje, como se encontra o acesso à internet, né, por crianças e adolescentes, já traz para a gente o motivo pelo qual essa lei é tão importante, né? Eu acho que eu somaria um outro dado importante, que é do TIC também, mas é do TIC domicílio, né, que é mais amplo, que considera não só crianças e adolescentes, mas 98% do acesso à internet no país é realizado por telefones celulares.
E no Brasil, a gente tem um modelo de negócio, uma prática que foi considerada legítima, lícita pelo CAD, que é a prática de tarifa zero. E o que significa isso? Significa que as pessoas conseguem acessar a internet por meio de aplicações de forma gratuita, no sentido de que não é cobrado delas o uso dos dados celulares. E essas empresas que permitem o acesso são simplesmente a Meta e a Google. Isso significa que uma criança, um adolescente, por exemplo, que acabam de receber um telefone celular e certamente não tem dinheiro para fazer frente aos custos de um pacote de dados, eles conseguem acessar a internet gratuita por WhatsApp, Instagram, Facebook e Google. E isso representa um perigo gigantesco, porque é como se a gente estivesse dando para essas crianças e adolescentes o acesso à internet gratuitamente por meio de plataformas digitais que têm uma capacidade altíssima de influência, né? De influência das mais diversas. Influência seja por conta de um perfilamento de consumo, influência por conta de jogos, né? Questões relacionadas à manipulação de imagem. Isso é um assunto importantíssimo, que são chamados deepfakes, né? Que, inclusive, salvo engano, na Holanda virou como se fosse um direito autoral até, né? Exatamente. De tamanha relevância Tamanha do relevância, tema, né? Exatamente. E hoje a gente tem, inclusive, um grupo de trabalho do qual eu faço parte, que foi instituído na Secretaria Digital, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República no Brasil, que é um grupo de trabalho que estuda e está desenvolvendo um anteprojeto de lei só para tratar de deepfakes. E o ponto fundamental no qual eu estou inserida no debate é imagens manipuladas, conteúdos sintéticos de criança e adolescente. Interessante. Então, ou seja, o ECA Digital ele vem num momento muito importante, né? Foi impulsionado por aquele vídeo, né, que foi divulgado pelo Felca, que é um influenciador. A lei, inclusive, o ECA Digital, está sendo conhecida como Lei Felca também. E foi uma denúncia sobre adultização, né? O projeto de lei era um projeto que estava tramitando com uma certa tranquilidade, mas é um projeto de lei que é recente, é de 2021 ou 22, agora não me recordo. Então, o tempo de tramitação foi muito rápido, mas foi bastante acelerado por conta da denúncia realizada pelo Felca do uso das imagens adultizadas de crianças para fins de monetização. Então, o ECA Digital ele vem no momento oportuno justamente porque ele vai trazer uma série de obrigações, de deveres a serem cumpridos pelas plataformas digitais, principalmente por meio do que está sendo chamado na lei de acesso provável, né? É uma presunção de que aquele determinado conteúdo será acessado por crianças e adolescentes e, portanto, a plataforma ela tem que ter um dever de cuidado mais fortalecido, justamente porque aquele conteúdo pode ser acessado por crianças e adolescentes. Então, a gente tem aqui um momento que realmente é um momento oportuno para a gente para a gente ter uma lei, né, que vai limitar bastante o poder das plataformas digitais. Não é qualquer plataforma digital, né? Sim. São plataformas digitais de grande alcance. Sim. Então, isso é importante também ficar claro, né? Deixar claro. E eu acho que você tocou num ponto super importante que, na verdade, acho que a ideia agora é que as empresas também tenham uma postura mais proativa. Sim. E não só reativa. Exatamente. Então, quando a gente pensa ali em Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, se a gente pensar em Privacy by Design, todos esses aplicativos, enfim, plataformas, eles precisam ser pensados desde da sua concepção em prol desses menores. E sempre, até é um princípio, né, de sempre que prevaleça os direitos desses menores, né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto muito importante do que eles precisam efetivamente fazer, né? Isso. E aí a gente tem várias questões, eu queria que você falasse um pouquinho sobre verificação de idade, enfim, ferramentas de controle parental e etc. Isso que você falou, Cristiane, é muito importante, né, da proatividade, porque a gente tem uma tradição no nosso país, né, uma tradição legislativa de estabelecer
sanções sobre condutas descumpridas. Então, você estabelece um dever legal, mas é quase como se a gente estivesse esperando a situação de um dano, de um descumprimento de lei acontecer para depois responsabilizar, né? O ECA Digital ele estabelece obrigações que a gente chama de obrigações proativas ou apriorísticas, né? Então, antes mesmo de se pensar numa potencialidade danosa, a própria plataforma já tem uma obrigação, ainda que esse dano não se concretize, ainda que não aconteça nada, né? Mas ela tem essa obrigação de um cuidado, de um dever de cuidado mais rigoroso, né? Então, essa proatividade, ela de uma certa maneira, ela já vem reconhecida na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que impõe, e aí que eu acho que tem uma ligação bastante relevante entre o ECA Digital e a LGPD, que impõe aos agentes de tratamento de dados pessoais uma série de deveres de governança que fazem com que os riscos no tratamento de dados pessoais sejam mitigados. Então, é proativo no sentido de que esses agentes de tratamento e as plataformas digitais, no caso do ECA Digital, eles têm que atuar de forma a evitar riscos de dano, através de uma boa governança. E aí isso está inserido ao longo da lei inteira, né? Então, acho que, como eu comentei, né, a primeira questão diz respeito ao acesso provável, ou seja, não existem sites ou plataformas que são destinadas para crianças ou adolescentes. Existem sites ou plataformas que podem ser acessadas por crianças e adolescentes. Esse poder ser acessado é o que a lei está definindo como acesso provável, né? Ou seja, existe a possibilidade da criança ou adolescente ter acesso àquele conteúdo, né? Esse primeiro conceito, por mais amplo que possa parecer, ele é um conceito de extrema relevância, né? Justamente para impedir que uma plataforma digital traga como argumento algo do gênero, mas esse local não é para criança e adolescente. Esse serviço, esse produto é destinado somente para adultos e, ainda sendo destinado para adultos, não tem nenhuma camada de proteção ou de segurança para evitar que crianças e adolescentes utilizem aquele serviço, aquele produto. Então, a ideia do acesso provável gera uma série de deveres correlatos, né? Primeiro, que eu acho que é de extrema relevância, é a ideia do privacy by design by default, que significa, né, a privacidade no desenho, na estrutura das plataformas e a privacidade ou proteção de dados também como um padrão. Isso significa dizer que no momento em que a plataforma, né, vamos pensar nas grandes plataformas, né? Instagram, TikTok, eu vou usar como exemplo Instagram e TikTok, né, e Discord, que são as mais utilizadas, né? Claro, as plataformas já estão no ar. Então, a partir de março do ano que vem, essas plataformas elas têm que se adequar para que o desenho delas, a estrutura delas, seja realizada, seja modificada para que aquelas crianças possam acessar e adolescentes possam acessar com segurança. Inclusive, restrição, né? Vai ser mais restrito, e aí o pai ou o representante legal ele vai poder, obviamente, aí flexibilizar se entender necessário, né? Exatamente. Que a ideia é um pouco de modulação, a ideia é um pouco quando a gente fala, né, de consentimento, né, da granularidade do consentimento, na LGPD, a gente pode utilizar agora também, no caso do ECA Digital, com a ideia do consentimento dos pais, né? Então, vamos pegar o exemplo do Instagram, que eu acho que é um bom exemplo, né? O Instagram, nos termos de uso do Instagram, consta que é um serviço que é destinado para pessoas maiores de 13 anos. Né? 13 anos ainda é adolescente, né? Sem dúvida. Então, ainda que se tenha um argumento de, poxa, uma criança de 9 anos não pode entrar, mas um adolescente de 13 pode. Então, existe ainda a necessidade de um nível de segurança, portanto, o argumento de que, poxa, um menor de 9 anos que entrou no Instagram está errado. Não. Né? Na verdade, a própria plataforma, né, ela tem que estabelecer estruturalmente uma forma de ou impedir o acesso ou limitar o acesso daquela criança ou adolescente a determinados conteúdos.
né? Então, a gente tem aí no Estatuto da Criança e do Adolescente 2 situações que são bem interessantes. A primeira que você já falou, que é a questão do consentimento, né? O consentimento, sendo criança e adolescente, o consentimento é dos pais. Exato. Então, não basta a criança ou adolescente colocar lá uma data de nascimento falsa, apertar li, não sou robô e entrar na plataforma. Vai ser necessária agora uma intervenção ativa dos pais, isso, ou seja, não é mais só um dever, né, que vai ser atribuído às plataformas, mas vai ter que haver também, né, uma atuação dos pais na tutela dos interesses dos filhos também, porque os pais sempre a princípio atuam, né, no melhor interesse da criança, mas nesse caso, em face das plataformas, os pais têm que consentir. E é um consentimento destacado, informado, granular. Com uma Então, linguagem também simples, né, e acessível, inclusive para os para os menores, né, não só menores, para os pais. não só para os E pais. aí acho que pegando esse gancho também, Caitlin, se a gente pensar em ferramentas, né, de controle parental, muitas vezes você não consegue, em alguns aplicativos é difícil de você localizar, é difícil de você entender como fazer esse controle. Sim. E esse é um outro ponto que também vai ser uma obrigação aí das plataformas, enfim, dessas empresas aí, para que fique mais claro e mais fácil esse controle parental também, né? Sim, o ECA Digital também é uma lei que tem uma natureza bastante principiológica, né? Então fala-se muito de transparência, de explicabilidade, né? Que são finalidade, que são princípios que já estão Na Lei na Geral de Lei Geral de Proteção de Proteção Dados de Dados, Pessoais. né? Sem dúvida. Então a transparência, ela diz respeito justamente à capacidade do usuário da rede, da plataforma, né? Sejam os pais ou as crianças, de saberem como se movimentar dentro daquele ambiente, né? Então, o que eu preciso saber para ter uma segurança no uso daquela plataforma? E a forma dessa comunicação vai ser extremamente relevante, né? Porque, sendo criança e adolescente, por exemplo, não adianta você ter um texto corrido. Vai ser muito mais importante uma comunicação, por exemplo, por meio de gráficos ou fluxogramas imagéticos, né? Então, que a criança está vendo, ou vídeos, né, curtos, e você tem que ver o vídeo antes de ir para o que quer que seja É que o vem legal depois. design, né? Que é você fazer uma política de privacidade, enfim, uma série de documentos ali, né? Que você dê mais transparência Exatamente. e facilidade aí, né? Exatamente. De acesso. Até para, eventualmente, modificar o consentimento, né? Então, ou limitar o acesso da criança a determinadas funcionalidades, né? Por exemplo, isso é muito importante que é trazido na lei, que são as chamadas caixas de recompensa dos jogos. Loot boxes, né? Que é... Exatamente. O que é essa caixa de recompensa dos jogos, né? Eu estou falando isso porque eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes, uma já adulta, mas 2 adolescentes que são jogadores enlouquecidos de PS4, né? E vira e mexe vem um pedido para compra de skin, né? Que é a fantasia lá dos jogadores de futebol, dos jogadores de Fortnite. E essa é uma forma de manipular a criança e adolescente e gerar uma certa fidelização naquele. Ou compulsão, né? Também. Ou compulsão, né? Então, a proibição das caixas de recompensa diz muito, né? Ou seja, se presta atenção à vida da criança, né? Ao que a criança está sendo, onde que ela está sendo mais visibilizada, né? Que é justamente nessa capacidade de influência para a aquisição. Esse é um ponto também importante, né? Da geolocalização. Ou seja, muitas vezes você vai poder, como pai, enfim, na qualidade ali de pais, responsáveis legais, você vai poder retirar essa geolocalização, esse monitoramento, que pode, inclusive, ser utilizado para publicidade. Exatamente. Todos nós estamos, né, adultos ou crianças ou idosos, enfim, todos nós estamos, somos vítimas do perfilamento, né? Mesmo que a gente não queira, de alguma forma a gente vai estar sendo categorizado, né? Quando você pensa numa criança ou adolescente, que são pessoas em desenvolvimento, que têm
uma capacidade de discernimento reduzida e reconhecida em lei, ou no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essas crianças elas têm que ter uma tutela mais firme da lei, realmente, porque elas são perfiladas e muito mais vulneráveis no sentido, né, de serem atingidas, né, por essas práticas comerciais. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Toda vez que tem um lançamento de uma roupinha nova, né, do Fortnite, tem um show. Então, são artistas que são convidados, que certamente recebem milhões de dólares, para fazer um show no metaverso do Fortnite. Então, já teve show da Katy Perry, da Ariana Grande, do Travis Scott. E toda vez que tem essas festas, tem um horário que as crianças, enfim, os jogadores, né, estão naquele ambiente e eles são bombardeados com marketing, né? Marketing do gênero, NFT mesmo, marketing do gênero. Poxa, o avatar do Travis Scott está usando um tênis da Nike, que foi lançado especificamente como avatar para ser a skin comprada, adquirida por uma criança para jogar o jogo, né? Pô, eu tenho o tênis da Nike, do Travis Scott, que foi lançado no... Entendeu? Como é Então, que você vai ter cobrar uma autonomia de assim, uma criança de que uma está sendo criança e influenciada adolescente? por esse perfilamento. E, ao mesmo tempo, o tênis da Nike custa R$ 1. Então, R$ 1 foi exagero, custa um pouquinho mais. Mas é isso, R$ 9,90. Poxa, mãe, compra o tênis da Nike. Aí você compra o tênis da Nike, compra roupa, não sei o que. Quando você vê, o menino tá vestido de Balenciaga, com tênis da Nike, com a bolsa da Louis Vuitton, tudo com marca, sendo perfilada, tudo comprado. Enfim, a cada semana, coisas novas, né? Então, essa ideia da caixa de recompensa, né, da proibição da caixa de recompensa veio muito bem, é muito bem-vinda, né? E aí, Caitlin, a gente ainda está nessa fase de obrigações, e aí pensando em empresas de tecnologia, que podem ser plataformas, podem ser empresas de games, podem ser, inclusive, plataformas aí para educação, né? E esses sites, eles, obviamente, coletam muitos dados, né? Em sua maioria. E acho que um ponto aí importante que a gente está falando de obrigação dessas empresas, e que o ECA traz, o ECA Digital traz, é essa necessidade de passar um relatório semestral, né, das atividades ali, além, obviamente, de manter um representante legal no Brasil. Então, acho que isso é uma novidade também importante, né? Isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, se a gente usar como comparativo, e o Marco Civil da Internet também, não trazem especificamente esse regramento. Trazem, na verdade, a possibilidade de uma atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para regular, né? Mas na própria lei, no texto da lei, não traz, né? E a questão dos relatórios semestrais, eu acho que se relaciona um pouquinho com os relatórios de impacto à proteção de dados, não? Sem dúvida. A gente até vai falar isso um pouquinho mais à frente. Eu queria, se possível, que você falasse sobre o julgado do STF de junho desse ano, que eu acho que foi super importante. Também viu o seu podcast também sobre o tema. Foi um tema muito importante, acho que para todos nós que trabalhamos na área de tecnologia. Falar sobre o artigo 19, né? E, obviamente, aí eu queria que você traduzisse. É um pouco desafiador, porque tem várias, né? Foi um modelo híbrido que o STF criou. 4 teses diferentes, né? Talvez a gente possa focar na tese de que, nesse momento, para alguns casos, é isso que eu queria que você mencionasse, a notificação extrajudicial ela já vai ser o suficiente, não mais a necessidade da ordem judicial para retirada de conteúdos tão importantes dessas plataformas, enfim, enfim, aplicativos e plataformas digitais. Eu acho que é aí que entram os relatórios, né? O relatório semestral, ele, de alguma forma, se relaciona à notificação, né? A retirada de conteúdo. Vou tentar fazer aqui uma comparação, né? Para que serve o relatório semestral? Para dar transparência e prestar contas à sociedade, de uma forma geral. É o accountability da LGPD, né? De responsabilidade aí. É isso, prestação de contas que leva
ao fim e ao cabo, uma responsabilização, né? Eventualmente uma responsabilização. Então, esse relatório semestral se assemelha ao relatório de impacto à proteção de dados da LGPD, que se assemelha ao debate da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Acho que, de alguma forma, todos esses temas estão interligados, né? Por quê? Porque o relatório semestral do ECA Digital, ele vai reconhecer aquelas situações que a própria plataforma digital identificou algum tipo de violação a direitos de criança e adolescente e as medidas que foram tomadas pela plataforma Para mitigá-los, né? para mitigá-los, exatamente. Isso tem a ver diretamente com o relatório de impacto à proteção de dados, que tem esta função, né? Identificar situações de riscos a dados pessoais, estabelecer quais são, né, as salvaguardas que são utilizadas pelo agente controlador, agente de tratamento, e quais são as formas de mitigar os riscos, né? A identificação dos riscos, né, do nível de risco e as formas de mitigar. Então, eu acho que o relatório semestral tem a ver com o RIPD. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar que o RIPD ele é um documento obrigatório no caso de, Sim, de crianças e adolescente. adolescentes, porque são vulneráveis. Sim. E ainda que esse relatório ele pode ser ainda solicitado pela NPD. A qualquer momento. A qualquer momento. Então, é muito importante que, se houver algum tipo de risco para direitos e liberdades desses menores, você tenha, né, para qualquer tipo de tratamento de dados de menores, né? Olha que interessante. Será que a gente pode pensar, isso é algo para se pensar na nossa atividade advocatícia, né? Será que um relatório de impacto à proteção de dados pessoais substituiria um relatório semestral? Ou será que o relatório semestral ele ingressaria dentro do relatório de impacto à proteção de dados pessoais como um dos elementos? Isso é interessante, porque eles se conectam, né? Se conectam. São dois instrumentos, eu acho que são dois instrumentos diferentes, né, no sentido até da exigibilidade, mas eu acho que eles, de alguma forma, eles têm que ser autorreferenciados, né? Um referenciar o outro referenciar um. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Excelente ponto. Né? Até porque quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente está falando de dados pessoais, sem dúvida, e estamos falando de imagem, de voz, dado biométrico. Né? Que hoje em dia estão sendo coletados de forma... Loucamente. Minha filha fica doida para fazer e eu veto. Assim, outro dia até no dentista, eu fui ao dentista num prédio que eu nem conhecia e já me pediram a biometria. Eu neguei porque, assim, Sim. é um dado muito sensível. Exatamente. E acho que a gente tem que ter essa cultura e passar para os nossos filhos. Eu sei que eu posso estar adiantando aqui de jeito nenhum, um ponto, mas que eu acho que essa educação digital, e eu acho que o ECA também, a ECA Digital, ele traz isso muito forte. Traz isso, fortíssimo. A gente precisa disso, porque é um diálogo que não é... Acho que muita gente ainda defende, não, a plataforma está lá, ela vai fazer o que ela tiver que fazer, e você, pai, que se vire, você, mãe, que se vire, ou representante legal, enfim. Quando, na verdade, acho que é um diálogo de todos, né? Sim, Um sem diálogo dúvida. do governo, um diálogo dos pais, um Sem diálogo dúvida. das empresas, das escolas, dos clubes, enfim, para que a gente possa realmente criar esse ambiente seguro para crianças e adolescentes. O ECA Digital, ele trata de alguns personagens, né? Primeiro, são justamente as plataformas digitais. Segundo, os pais, representantes legais, ou seja, a atribuição de responsabilidades, né? Não é só para a plataforma, né? A plataforma tem uma função primordial de garantir segurança, né? E respeito aos direitos de crianças e adolescentes, o melhor interesse deles. Mas os pais também são pais responsáveis, são personagens que estão dentro dessa teia, né, de proteção. As escolas, os conselhos tutelares, né, Ministério Público. o Ministério Público. Então, na verdade, a mesma estrutura protetiva que a gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente é transposta para o ECA Digital, né, com outras finalidades de atuação de pais, Conselho Tutelar, Ministério Público, que são atribuições que dizem respeito, como você disse, a uma educação digital, né? Educação para o digital e educação digital. Então, até o ECA Digital tem esse aspecto importante que é da literacia, né? Que é trazer o debate para a sociedade civil, para dentro das escolas, para dentro de casa, né? Para que as pessoas compreendam
os malefícios, né, os eventuais riscos do uso de determinadas plataformas digitais, né? Ficar atento, né? Exato. E Não, não é e esse é um debate que não é, assim, não está acontecendo só aqui no Brasil, no né? É no mundo mundo todo. todo. E se a gente pensar idade para usar, por exemplo, a plataforma, como você mencionou, do Na Austrália é Instagram, por proibido. exemplo, é proibido na Austrália, por exemplo, né? Menor de 16, né? Ou seja, acessar uma plataforma dessas. Sim. Então, se a gente começar a pensar que no mundo todo a gente está debatendo e chegando a conclusões, inclusive, diferentes quanto à idade, por exemplo, eu acho que esse é um momento importante para a gente botar todo mundo à mesa, porque chegamos num momento ali crítico, como a gente mencionou no início, são diversos os riscos, certo? Sem dúvida. Deixa eu fazer um comentário sobre uma situação, né? Porque a gente está falando de jogos, de Instagram, de TikTok, mas a gente também tem que lembrar de questões que todos nós somos suscetíveis, né, a elas, mas que sendo criança e adolescente, mais ainda. Quantas vezes meus filhos recebem SMS ou WhatsApp fraudulento? Ou uma ligação que grava a voz. Ou uma ligação que grava a voz. Clique aqui para, sei lá, ganhar um prêmio, resgatar o que quer que seja, ou fazer o seu cadastro. E aí, bom, se a gente já cai, imagina uma criança ou adolescente que vai conceder os seus dados para um hacker, para uma pessoa com intenção maliciosa, né? Então, não é somente sobre o uso de rede social. Exato. É bem mais amplo, né? Porque a gente está falando aí de fraude, potencial fraude, golpes, né? Exatamente. Uma série de Então, vai além de pornografia, vai além de pedofilia, vai além de jogos, de redes sociais. É mais amplo. Agora, você falou de pornografia, eu vim de uma reunião na escola que falou que realmente o nível, né, a quantidade de... Isso, a gente está falando de crianças de 10, 11 anos. Que o nível, a quantidade, aliás, de uso de sites pornográficos por crianças dessa idade tem aumentado muito. E aí a gente está falando, se puder voltar ali da verificação da idade, porque eu ouvi também um ponto muito polêmico. Então, quando você dá dados ali para verificação da idade para essas plataformas, como é que vai se dar isso? E aí eu acho que é uma discussão polêmica, porque a gente tem que pensar na minimização dos dados, um princípio extremamente importante, assim como o da transparência que a gente mencionou, mas a minimização dos dados significa que você provavelmente vai ter que passar algum documento e aí aonde que vai parar isso, né? Assim, E finalidade também, né? Assim, a finalidade, ou seja, você vai receber aquele documento com a finalidade de checagem de idade. E não para perfilamento, por exemplo, de marketing. Essa é uma faquinha de dois gumes, né? Porque, mas, mais uma vez, né? Eu acho que a gente resolve isso com a finalidade. Para que você quer o documento ou qualquer outra forma de comprovação da idade? Que aí, mais uma vez, não basta a manifestação de vontade da criança, adolescente ou dos pais. Tem que ter alguma forma de atestar a idade daquela criança, daquele adolescente, né? Atestado, e aí eu acho que essa tem que ser a política de absolutamente todas as plataformas digitais. Uma vez verificada a idade, por meio de documentação, essa documentação ela é excluída da base. Excluiu. Fez sair do aplicativo, desloguei da plataforma digital, quero entrar de novo, fazer uma nova conta, nova verificação, novo documento, fez a verificação, exclusão do documento. E esse ponto também está alinhado com a LGPD, também que obviamente aí você tem um prazo de retenção de dados para cada tipo de coleta. Exatamente. A gente não pode ficar com os dados para sempre, mas simplesmente até quando ele for realmente necessário para aquela coleta, para aquela finalidade daquela coleta. Sabe? E aí, no caso, a necessidade é para verificar a idade. Exato. Verificou a idade, acabou. Joga fora. Joga fora. Excluído. Exato. Né? Ou anonimizado, se tiver algum interesse de fazer análise estatística, né, de quantas crianças de 13 anos acessam a plataforma, aí tem que anonimizar. Mas é ou um ou outro, ou anonimiza ou exclui. Exato. Eu acho que essa tem que ser a saída necessariamente. Exato.
Bom, a gente foi e voltou para as obrigações, porque esse tema realmente vai Você puxando. vai falando. Se E deixar a a gente gente combinou de aqui, ser livre, né, Kate? combinamos da liberdade absoluta aqui. Exatamente. Fizemos um roteiro, mas a gente pode, É, obviamente, sair ali um pouquinho. Então, eu queria voltar para o STF, sim. porque, na realidade, essa questão das notificações, de você tratar a notificação extrajudicial como suficiente para remoção de conteúdo na internet, enfim, Uhum. nas plataformas, obviamente não vai se dar em qualquer caso, não é isso, Keita? Sim, é porque na verdade o STF ele desenvolveu pelo menos 4, né? A gente não teve o acórdão publicado ainda, né? Mas os votos já estão circulando e tem 4 teses, no mínimo, né? A tese que a gente está se referindo aqui é a tese da inconstitucionalidade do artigo 19. Né? A tese vencedora é a da inconstitucionalidade parcial, vamos colocar dessa Sim. forma, né? Então, o que diz o artigo 19, né? Que para responsabilizar o provedor de aplicação. Vamos fazer uma equivalência entre provedor de aplicação e plataforma digital, né, para esse caso. Então, para responsabilizar o provedor de aplicação por conteúdo postado, né, ou disponibilizado por um terceiro dentro daquela plataforma, é necessária a notificação judicial da plataforma e o seu descumprimento. Né? Então, ou seja, é notificada a plataforma, judicialmente a plataforma vai se defender, o magistrado vai decidir pela indisponibilização e se a plataforma não tomar a decisão de indisponibilizar, aí ela se torna responsável junto com quem subiu o conteúdo. Tá? Então, hoje, a interpretação que a gente tem é que a notificação extrajudicial ela é suficiente em algumas situações, ou seja, não precisa de uma interferência do judiciário. E uma das situações é proteção da criança e do adolescente contra crimes do gênero pedofilia. Incitação ao Nudez, suicídio. incitação ao suicídio. A nudez, de uma certa forma, né? A nudez já está protegida no artigo 21. Né? O artigo 21 do Marco Civil da Internet, ele tem o regime, né, que se pretende com essa declaração de inconstitucionalidade do artigo 19. Imagens de nudez, imagens de natureza sexual, vídeos, textos, enfim. Discursos de ódio também. Discurso de ódio. Então, essas situações, elas independem de notificação, né? Isso é importante, porque vamos pensar no discurso de ódio, né? O conceito de discurso de ódio é meio complicado, né? Mas vamos pensar nas hipóteses de bullying. Tem uma lei, né, anti-bullying, né, que modificou o Código Penal. Mas vamos pensar no bullying, né? O bullying digital. Eu já sou uma mulher velha, mas eu me lembro que isso, como eu Keita? sofri Para. com bullying, um pouquinho. Como eu sofri com bullying, né? E era uma coisa assim, localizada, era dentro da escola, ponto, acabou, entendeu? Hoje em dia, o bullying digital, ele atinge criança e adolescente de uma forma bastante Sem dúvida. severa, né? A ponto de poder gerar na criança não só depressão, como situações de automutilação e suicídio, tentativa de suicídio, né? Então, no caso do artigo 19, uma vez identificada a existência de uma atividade que a gente vai considerar como discurso de ódio ou de bullying, né? A plataforma digital tem que disponibilizar imediatamente com notificação extrajudicial. E que notificação extrajudicial é essa? Sinal de fumaça, Cristiane, assim, falou, olha, tem bullying. A plataforma ela já tem aí Ela tem um histórico, ela tem a obrigação de retirar. Né? o E-mail. servidor de aplicação, que toda hora eu estou chamando de plataforma digital, mas servidor de aplicação. E, sem dúvida, é um dever de retirada sob pena de sanções administrativas, inclusive pecuniárias. Sim, e responsabilidade civil, além da responsabilidade civil, sanções administrativas, né? Que até esse ponto que eu queria conversar com você sobre. Vamos lá. E aí, se essas empresas não cumprirem com ECA digital, enfim, obviamente a gente já tem aí LGPD também, que traz sanções também. Como é que fica? Quais são as sanções aí para essas empresas? Aí eu acho super legal, porque super interessante, né? Porque junto com a lei sancionada, a gente teve um decreto de constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados como agência reguladora do ECA digital. Isso foi super importante.
super importante por uma série de razões. Eu acho que a principal delas é o fato de você conceder a autoridade, que era autoridade na lei geral, né? Ou seja, não tinha natureza de agência regulatória, concedeu uma independência que ela não tinha tanto, né? Sim. Antes, né? Então, porque aí a independência financeira, administrativo. Finalmente teremos concurso definitivo na NPD. Acho que 200 cargos foram abertos, inclusive. Foram abertos, porque os concursos até hoje na NPD eram por concursos provisórios, para cargo provisório, Sim. né? E os servidores que trabalham lá são servidores cedidos, né? Eu sei porque eu trabalhei na NPD. Eu lembro, você foi conselheira. Eu fui conselheira do Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? Na primeira constituição do Conselho, né? Inclusive no momento em que foi publicada a primeira resolução, a primeira e única resolução do CNPD, que é a que trata de proteção de dados de crianças e adolescentes. 19, né? Exatamente, 19. Então, o fato de a gente ter um decreto constituindo a NPD como a agência regulatória responsável pela fiscalização e sancionamento das condutas do ECA Digital. Isso foi brilhante. Foi maravilhoso. E acho que a gente pode, inclusive, ver um cenário de ainda. Eu acho que a NPD, eu só queria fazer um parênteses antes de concluir essa frase, mas assim, a NPD ela já vem fazendo um trabalho excelente. Sim. Tanto da parte normativa ali, de resoluções, de guias, né? Inclusive, foi o que você falou. De educação tem o guia mesmo, orientativo, né? Com relação ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. Trazendo muita clareza aí sobre como tratar esses dados. A própria LGPD já tem um capítulo específico, né? O artigo 14, enfim, tá tudo... Só que, obviamente, a NPD ela tem um papel ali muito importante, seja como participante aí dessa educação, né? Com relação à LGPD, mas também a NPD ela tem esse poder de fiscalização muito forte. E eu acho que é esse ponto que eu ia concluir, eu acho que ela vai aumentar. Né? A gente viu um ano aí mais brando em termos de sanções, mas eu acho que isso daqui, acho que ela se tornando agência, eu acho que muito provavelmente ela sendo equiparada aí à Anatel, enfim, a outros agentes regulatórios, tendo mais autonomia. A ideia é que, se você não está hoje adequado à LGPD, enfim, não comece a pensar sobre o ECA digital, pensar em privacy by design, pensar em privacy by default. Vai dançar. Pode ser que você dance aí em sanções. E acho que até vale lembrar que a NPD, em 2024, chegou a abrir processo administrativo sancionador contra uma grande empresa de tecnologia por conta de verificação de idade, por exemplo, que estava aquela enfim, função não estava muito adequada, vamos dizer assim. Eu sou a maior defensora da NPD. Em todo congresso que eu participo, em toda oportunidade que eu tenho para falar, eu falo bem. Existe uma tendência, né, a dizer que a autoridade não tem trabalhado bem. Gente, são 20 funcionários, são 20 pessoas trabalhando. Estou exagerando, não são 20, mas são pouquíssimas pessoas. E a NPD tem 3 funções: educativa, fiscalizatória e sancionatória. Então, é um número mínimo de pessoas para fazer um trabalho que é hercúleo. Né? Eu acho que agora, como agência, com abertura de vagas, com concursos, com capacitação, com verba, a gente vai ter uma capacidade uma capacidade regulatória adequada. Adequada, sem dúvida. E aí, enfim, eu penso que essa função como... na tutela dos interesses de crianças e adolescentes, seja no ECA Digital, seja a partir, né, do artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, essa atuação da NPD vai ser fortalecida nessa finalidade educativa, sabe? Sim. O papel dela vai ser essencial. E o caso que você mencionou, sem mencionar, é um caso muito importante, porque ele tratava de uma hipótese de tratamento de dados pessoais potencialmente sensíveis, sem uma base legal adequada. Então, e é uma situação gravíssima. Sim. Gravíssima. Você ter um dado pessoal sensível de criança e adolescente, quer dizer, ainda tem uma segunda camada de vulnerabilidade, sendo tratado fora
dar justificativa legal para isso. E aí eu queria pegar um gancho sobre o legítimo interesse, É que é isso. uma base super complexa. Muito. A gente precisa de um teste de balanceamento, a lei fala sobre isso, o legitimate interest, né? Legitimate interest assessment, né? E qual a razão disso, né? Assim, como é que você vê essa base de legítimo interesse, né? Certamente você, por exemplo, hoje para publicidade, que é uma base que é muito utilizada para publicidade direta, propaganda Todo direta. mundo diz, né? Legítimo interesse é publicidade. Publicidade, né? Então, assim, expectativa, acho que até para dar um exemplo, eu gosto muito desse exemplo, eu corro, né? Faço maratona. Não faço, tá, gente? Mas vamos imaginar que eu venha fazer. E compro um tênis, né? E aí eu recebo um marketing direto daquela loja, impulsionando ali, olha, vai ter uma corrida assim, assado, né? Na lagoa, blá, 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 blá. Isso se chamaria o marketing direto e poderia ser, ainda que tenha uma discussão aí, né? Se é maratona e tal, você comprou um tênis, até onde vai esse legítimo interesse, a minha expectativa. Mas acho que dentro da minha expectativa, acho ok eu receber esse tipo de propaganda, provocação ali para entrar nessa maratona. Agora, como é que fica para crianças e adolescentes? Esse Então, é um ponto importante. É muito relevante, né? A resolução da NPD, ela reconhece a possibilidade do tratamento de dados pessoais de criança e adolescente em qualquer base legal. Ou seja, não se adotou a teoria de que dados de criança e adolescente são dados equiparados a dados sensíveis, que é a teoria que eu adoto. Né? E fui vencida no debate do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas tudo bem, eu entendo o argumento. Mas, quando a gente está diante de dados sensíveis, legítimo interesse é uma base que não se aplica. Né? Então, existem 3 bases, né? Legítimo interesse, proteção do crédito e execução contratual, que não se aplicam a dados sensíveis. Então, você pensar num dado pessoal sensível de uma criança ou adolescente, vamos pensar na biometria, vamos pensar num dado racial, saúde, dado de saúde, que é o mais comum. Você faz um exame médico, você tem um dado de saúde ali, né? Você justificar o tratamento de dados, a plataforma digital justificar o tratamento de dados sensível de criança com base no legítimo interesse. Difícil, né? É porque, na verdade, a criança adolescente, né, a plataforma digital, ela faz que a gente chama, né? O Caio Mário falava isso, lanço da rede, né? Quando falava do aleatório, né? Do contrato aleatório, é o lanço da rede. Então, na verdade, o que a plataforma digital faz é um verdadeiro levantamento, coleta de dados de todo mundo. Se no meio do caminho vier dados de criança e adolescente, eles não vão saber. Quando é que eles vão saber? Quando a gente tiver com ECA digital essa segmentação por idade. Sem dúvida. E essa segmentação por idade vai, assim esperamos, gerar para a plataforma digital uma obrigação de separação. E nessa separação de dados você vai ter a legitimidade para tratamento com base no legítimo interesse e outras situações em que não é legítimo. Consentimento, enfim. Exatamente. Esse é um tema interessante, assim, porque se a gente pensar nas sanções advindas aí, né, as possíveis sanções advindas com descumprimento, seja do ECA digital, seja da LGPD, a gente está falando aqui de 50 milhões, a gente está falando, de repente, da possibilidade de você ficar suspenso, né, com as suas atividades proibição suspensas, ou proibição total. Total, né? Eu acho que a gente, só para tentar encaixar aqui também a LGPD, eu acho que você já mencionou aqui a base legal, enfim, da preocupação aí com o legítimo interesse também. A gente pensar assim, em minimizar os dados, a gente pensar em transparência na hora de informar, né, a esses pais e representantes legais do que, e até dos menores, né, na hora de você fazer uma disponibilização ali de como você coleta esses dados de uma forma simples, né, e acessível, fazer o RIPD também. Então, assim, acho que tem uma série de medidas que talvez muitas empresas hoje no Brasil não façam ainda, né?
Acho que ainda tem muita gente, talvez até por essa questão da NPD, que ficou durante muito tempo, inclusive por esse papel educativo de soltar muitas... A gente teve transferência internacional de dados, né? Sim. Biometria, enfim, tem uma série de coisas rolando já há um certo tempo. E a gente agora precisa entender que é uma coisa séria, que a gente não existe mais essa coisa se a LGPD pegou ou não pegou. Pegou. Pegou e pegou muito, né? Eu acho E que agora que a NPD é agência, pegou de verdade. pegou de Vai verdade. pegar de verdade. É isso. Então acho que quem não fez ainda o seu dever de casa precisa começar para ontem, né? Já devia ter começado. E é um supermercado, né? Super barra mercado. É um mercado cada vez mais... É um mercado crescente, né? Porque quem não se adequou tem que se adequar rapidamente. E eu acho que o ECA Digital ele serve como uma grande mola de impulsionamento dessa atividade de adequação. Inclusive, Acho se a mesmo. gente for pensar assim, a gente falou, obviamente, aí de pais, a gente falou das empresas. Se a gente pensar nas escolas, elas precisam, por exemplo, revisitar aí uma série de contratos com esses fornecedores de tecnologia, que hoje em dia praticamente toda escola tem ali um aplicativo, enfim, para Sim. fazer essa comunicação, seja com os pais, seja diretamente com esses adolescentes. E rever isso para ver até se eles estão em conformidade com o ECA Digital, com a LGPD. Sim. Acho que é um ponto aí também importante, né, Kate? Sim. Acho que no final das contas a escola vai ser o grande cliente também, né? Também. Vai ser um grande cliente. Mas acho importante também a gente entender ali, como pais, que não está tudo na mão da escola. Ainda Bom. a gente tem ainda alguns defensores de que... Não, a gente não pode terceirizar, não. De jeito nenhum. Não queria levar né, a linha da conversa para esse Mas não momento, pode. mas infelizmente a gente vê que tem muita gente que ainda não conseguiu enxergar. E às vezes também por falta de educação digital, tá, Kate? Né? Acho que esse é um ponto importante também. É isso. A gente está falando aqui com um público que é qualificado, que entende, né? Como funciona a tecnologia, entende quais são os riscos, né? Mas a maioria da população brasileira não faz a menor ideia. Então, o fato da gente ter uma regulação das plataformas digitais voltadas ou com acesso provável por crianças e adolescentes é uma forma também da gente resguardar essa população que está alheia, né? E o fato de você estar alheio não significa que você não quer a proteção. Significa que você não sabe, de fato. Você ignora uma situação de risco, né? Sim. E outro dia eu estava vendo, você deve ter, como professora, você deve ter visto esse caso da Jeannie Patrol, acho que é esse o nome dela, né, da atriz, que ela postou uma foto com a filha, ela esquiando e a filha de capacete ali, assim, não dava para ver muito bem, mas quando a mãe postou, ela botou lá, mãe, a gente já conversou sobre isso, eu não quero... Tira daí. Tira daí. Aí ela ainda respondeu, ela falou, não, mas peraí, você quase não tá aparecendo, minha filha, você tá com capacete. E acho que é interessante isso, porque na verdade eu pelo menos tenho refletido muito sobre o tema, é um tema que eu adoro, assim como você. Acho que tem a ver também com o nosso papel ali de mãe também. Mas eu acho que, na verdade, quando a gente vê isso, a gente percebe que quando a gente foi para começar a usar essas plataformas, eu não sei como é que você está usando hoje, mas, por exemplo, hoje eu tenho um limite até de tempo de uso dessas plataformas. Eu também. Para que eu não fique addicted. Então, assim, se eu tenho que me policiar, imagina uma criança e uma adolescente. Brain rot, né? Você fica ali com o seu cérebro derretendo, né? Exatamente. E acho que nesse período quando tudo começou, eu acho que esse oversharing ali foi muito ainda intenso. Continua, né? Ainda continua, mas eu acho que ainda tá eu não sei, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Então, não sou, não. Acho que deu uma... Assim, eu começo a ver alguns atores já tendo cuidado para não expor as crianças, sim. Enfim. E tem outros que monetizam em cima da imagem das crianças, né? O oversharing é um problema social, não é um problema jurídico. É um problema social e psicológico. É o ego falando mais alto, exigindo a presença na rede e atenção. E likes, né? Para justificar a existência dessa pessoa na Terra, né? Então, eu tenho uma postura radical. Eu não posto absolutamente nada sobre os meus filhos. Nada, nada. Nem foto, nem nome, nem qualquer referência, porque é uma questão de
do melhor interesse deles mesmo, Sim. né? De proteção. Eles têm as redes sociais deles, que eles sabem dos riscos da exposição, mas a rede é deles. Eles estão informados. Então, se eles quiserem postar uma foto, eles postam. Eu não faço isso como mãe. E eu recomendo que nenhuma mãe faça, Sim. porque os riscos são gigantescos. E, Cristiane, vamos pensar aqui numa situação que é a seguinte, que a gente nem comentou ainda, que é o desenvolvimento e a expansão gigantesca da inteligência artificial generativa, né? Então, é muito fácil a gente pegar qualquer foto em qualquer rede social ou na internet de uma criança ou de um adolescente e transformar essa foto num vídeo pornô. Eu, por um acaso também, nesse mesmo dia que eu estava vendo essa questão do caso da Gwyneth Paltrow, eu vi também uma pesquisa, que é também na Austrália, que falava que metade das fotos que tinham sido obtidas ali em casos de pornografia infantil, metade eram fotos postadas pelos pais. Sim. Então, se a gente E pensar ingênuas, nisso, né? ingênuas, crianças às vezes de 4 anos, Sim. sendo iniciada por uma alimentação, banana, etc. E tudo isso pode, a gente esquece, né? A gente acha Engatilhar, né? bonitinho, mas pode engatilhar problemas muito sérios. A pedofilia a gente não tem um filtro, né? Não é só sexo, né? Sexo no sentido, né? Sim, Mas figurado. imagens que estimulam predadores. Então, E fora outras coisas, né? Assim, as pegadas que você deixa na internet dos seus filhos. e que não são apagáveis. Esse é um ponto que eu acho que até para a gente concluir esse lado um pouco mais filosófico aí, em homenagem ao Dia das Crianças, o direito ao esquecimento é uma doutrina, né, da Europa e que não foi aceito, não foi reconhecida no Brasil pelo STF. Exatamente. No voto do ministro Toffoli. Exatamente. E então, eu vou dar um exemplo para você de como a gente não esquece, né? O primeiro caso que a gente teve de exposição de criança, que ficou conhecidíssimo, foi o caso do Nissim Orfali, né? Do vídeo do bar mitzvah dele, que foi divulgado e viralizou, né? E você vê no vídeo que ele está genuinamente incomodado com a filmagem. Bom, o Nissim Orfali deve estar com seus 30 anos já, e o vídeo está na internet. Então, assim, não sai. Não se você querer apagar e exercer esse direito ao esquecimento aí, que não... E ainda mais agora que não está reconhecido, né? Então, a gente tem um problema técnico, que é a dificuldade técnica de retirar. Então, eu posso até requerer uma retirada de uma URL, mas se eu já tenho o vídeo baixado no meu computador e eu quiser compartilhar por WhatsApp com outra pessoa, já está rodando de novo o vídeo. Exato. Né? Então, o esquecimento nesse sentido técnico é impossível. E no sentido jurídico, o STF já E é muito triste afastou, se a né? gente pensar que vários adolescentes, às vezes, postam fotos em situações, às vezes, de muito álcool, Sim. enfim, bebidas alcoólicas, festas, etc., que em algum momento, na hora que ele for tentar uma entrevista de emprego, enfim, for começar... Vai voltar, né? Isso pode ser uma barreira. Então, E aí é quando a gente fala do RIPD. Porque se você pode ter ali algum limite às suas liberdades, a partir do tratamento de algum dado, olha a importância desse dado, né? Sem dúvida. Então, acho que talvez a gente tenha, enfim, outros temas aqui, né? Eu acho que a gente poderia gravar outro podcast. Mas queria novamente agradecer a você pela sua disposição. Excelente explanação aqui de todo esse conteúdo para a gente, inclusive de decisões super importantes. Agradeço muito a sua presença, sempre um prazer conversar com você. Já gravamos outro evento que foi sobre o controlador e operador, já tem um tempo. Foi. Logo no inicinho ali da LGPD. Foi. E é sempre uma satisfação muito grande. Não sei se você quer deixar algum recado para... Agradecer, Cristiane, pela oportunidade de conversar, né? Eu acho que esse é um momento em que quanto mais a gente conseguir divulgar, né, a importância do ECA digital, né, e as obrigações, os deveres que advêm da lei, melhor. Então, acho que a gente tem que reverberar. Então, queria agradecer demais pela oportunidade de conversar com você. Sem dúvida. Prazer é meu. Muito obrigada, Caitlin. Eu que agradeço. Eu sou Cristiane Manzueto e nesse programa especial do Dia das Crianças, produzido pelo Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, falamos sobre a importância
da proteção digital, os seus desafios e maturidade regulatória sobre o tema no Brasil. Obrigada por acompanharem a nossa conversa até aqui e até a próxima.